Fala internautas, fala pessoal do YouTube da Rádio Bandeirantes, Facebook, Instagram e afins. Começa agora o programa Esmaga que Cresce. Eu tô com a Fernanda Albino, tudo bem, Fê? Tudo bom, William? Tudo bom, internautas? Doutora Tamara Hamler aqui com a gente hoje, muito boa tarde. Olá, boa tarde, obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Dê um like na gente, Rádio Bandeirantes Oficial no YouTube e vamos acompanhar o nosso programa de hoje. No Esmaga que Cresce de hoje, doutora Tamara Hamler falando de castanhas. Parece que a castanha virou a queridinha de todo mundo que quer ter uma alimentação saudável, doutora. Por justa causa, não é mesmo? É justa ou não? É justa. O meu voto claro é que sim, porque ela faz parte de um grupo de alimentos que se chama oleaginosas. O que é esse grupo? São sementes que têm uma quantidade de gordura boa, que são os ácidos graxos, e nessa fase, né, que nós estamos de transição de diretrizes, muita gente tinha medo de gordura. Ah, mas eu não vou comer, tudo era light, tudo era diet, e as sementes foram um componente importante para vir quebrar esse cenário. Foram 40 anos falando que gordura era ruim, e hoje a gente sabe que 65% da estrutura do nosso cérebro é formada de gorduras saturadas, então eles precisam estar na dieta. Todas as castanhas são boas para alimentação ou tem alguma que é melhor que outra? Ah, elas diferem um pouco na composição, mas se você puder incluir, o melhor é fazer um mix entre elas. Doutora, quando a gente fala em castanha, alimento saudável, a pessoa acha que porque é saudável pode passar o dia comendo. Posso comprar um saco de castanha e comer até cansar ou não? Também tem limitação. Eu tô me coçando aqui. Não, porque assim, justamente por ter uma quantidade de gordura boa, deve existir uma restrição. Eu costumo dizer em consultório que a quantidade ideal seria uma xícara de café. Então, uma xícara daquela já tem a quantidade ideal, coma devagar, né? Porque também é gostoso, as pessoas tendem a comer mais rápido. Então, mastigue bem, deguste esse alimento para depois você ter um nível de saciedade um pouco maior. O nosso cérebro demora 12 minutos para entender que está chegando o alimento. Então, é necessário que esse processo de alimentação seja um pouquinho mais lento. A minha nutricionista na semana passada me receitou 2 castanhas por dia. É uma tristeza, né? 2 no lanchinho. Você fala, não, 2 não. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma, então? Vamos Começando falar. pela campeã aqui das dietas, a castanha do Pará. Mostra pra gente, Tá. William, por favor. Qual que é a do Pará? Ela aqui tá cortada, né? Ela é um pouquinho Isso. maior, mas ela é vendida assim também, ó. Aproximando na imagem aqui, ó. É a castanha que encontra agora em toda casa de cereal, você encontra uma castanha dessa. Sim, ela tá cortada porque veio num mix, né, de oleaginosas, então ela veio também com a castanha de caju, com a castanha de baru. Ela contém o selênio, então assim, hoje a gente fala de densidade nutricional de um alimento. O que é isso? É a quantidade de vitaminas e minerais que esse alimento pode te fornecer, então não é só calorias. E as sementes têm uma densidade nutricional altíssima. Então, em específico, tem esse nutriente que é o selênio da castanha do Pará, ou castanha do Brasil, também conhecida. Então, pode consumir. A sua nutricionista estava correta em colocar. Agora, Só 2? Não necessariamente você precisa comer só 2 num lanche da tarde. Você pode incluir numa salada ou fazer em lâminas em cima do arroz, que fica maravilhoso. E a castanha do caju, a castanha de caju, tem a mesma análise nutricional da castanha do Pará? Ela pode entrar como substituto ou é um complemento? Pode entrar como substituto, elas diferem pouco em relação aos minerais e, como eu falei, o ideal é fazer esse mix, por quê? Porque por conta da especificidade. Então, você variando esse alimento, você garante um aporte diferenciado também de vitaminas e minerais. É isso que eu ia perguntar pra você, doutora. Os mix de castanhas que a gente encontra no mercado, eles se complementam ali na parte da nutrição? Ou é só pra pessoa não enjoar daquela castanha de comer só a mesma? Eles se complementam. É a mesma coisa que você variar carnes, né? Então, são tipos diferentes. Você pode ir para carne de boi, carne de porco, enfim, peixes, frangos. Então, tudo é proteína, mas vamos variar que fica uma questão tão diferente, saudável e também no paladar.
a mesma coisa acontece com as sementes. Entre o café da manhã e o almoço, aqueles pacotinhos de mix de castanhas são boa opção ou não? Eles são boa opção sempre que o paciente tiver fome. Então, essa quantidade de gordura garante uma saciedade até você conseguir uma próxima refeição altamente equilibrada. Então, seria um recurso, seria um coringa, na verdade. Eu já tô comendo por aqui, tá? Essas, doutora, que tem a uva passa junto, elas ajudam também a saciar a vontade de doce, aquele docinho da tarde? Excelente pergunta, obrigada, porque tem tópicos que às vezes a gente não falaria espontaneamente, quando vem em pergunta a gente acaba abordando. Sim, essas frutas desidratadas, as frutas secas, elas ajudam muito mais do que esses doces fakes, no sentido de é doce, mas não é doce, sabe? Porque a utilização de adoçantes, mesmo que sejam adoçantes naturais, estimulam no paladar, então eles vêm confirmando aquele paladar doce. Quer dizer, a tendência é que o paciente tenha ainda mais vontade de buscar o doce. Então, as frutas secas, elas são na medida para que essa vontade cesse e também tem um aporte de vitaminas e minerais. Então, sem dúvida, seria uma melhor opção. Agora tem uma castanha aqui que parece uma concha. Qual que é o nome dessa aqui? Ah, esse daí é o pistache. O famoso pistache de sorvete, Sim, né? Sim, esse é o pistache. Esse aqui se come com essa casquinha ou tem que tirar de dentro da castanha? Você tira, mulheres que fizeram esmaltação nas unhas... Ih, vão sofrer. Acaba sofrendo um pouquinho, mas assim, também são sementes altamente, com um valor biológico altíssimo e particularmente um sabor bem agradável. O pistache, especificamente, que o William tá comendo agora, ele tá muito presente em outras coisas. Então, como ele falou, sorvete de pistache, bolo de pistache, pode dar uma falsa impressão de que aquele alimento é saudável, entre aspas, pela presença do pistache. O paciente ele precisa observar os outros ingredientes naquilo, se não tem açúcar, enfim, as outras gorduras, para não pensar, é de pistache, eu posso comer? Olha, você tá aqui, tá. Eu acho que ela passou a noite estudando hoje. Que ótimo! Justamente, é muito importante ver a composição dos outros alimentos. É a mesma coisa, você falar que o amendoim é uma oleaginosa e comer 15 paçocas porque aquilo foi feito de amendoim. Então, é necessário ver a composição realmente, né, desse alimento. E quanto menos ingredientes eles tiverem, melhor, mais saudável. Quanto mais próximos à terra, maior a densidade nutricional, valor biológico dele. E esses são amêndoas laminadas. Isso, essas são as amêndoas laminadas. Elas, eu apenas encontrei dessa forma, mas você pode comer em forma da semente também. Essa amêndoa pode ser preparada junto com um arroz ou numa salada, com um peixe combina muito bem também. Então aumenta a carga de vitaminas e minerais, deixa mais crocante, mais gostoso e é um diferencial no prato. E os benefícios das amêndoas também estão ali entre os benefícios das castanhas. Pode ser consumido. Sim, com certeza. Doutora, tem alguma oleaginosa que a pessoa precisa consumir com restrição? Assim, olha, essa pode comer, mas não é tão boa. Ou não? Falou em oleaginosa, pode o nosso internauta... Não chutar o balde, né? Não chutar o balde, é claro, com aquela limitação. Mas o nosso internauta pode comer sem nenhum problema. Geralmente pode comer sem nenhum problema, então eles estão numa categoria que são anti-inflamatórios também. E quando a gente fala de doenças crônicas como diabetes, hipertensão, câncer mesmo, acidente vascular cerebral, a gente fala de doenças inflamatórias, eles estão muito mais vinculados a carboidratos do que a gorduras. Então a gente está falando de um grupo de gorduras muito potente. Então, seria uma restrição de carboidratos e não de gordura. Para quem busca o emagrecimento ou ganho de massa muscular, o consumo de castanhas é benéfico? Ele ajuda a emagrecer por provocar saciedade e ele tem uma ação também no ganho de massa?
Exatamente, ele ajuda na saciedade e vai fazer a composição de todas essas reações metabólicas por esses micronutrientes. Você também andou estudando. Um pouquinho. As últimas castanhas que nós temos aqui, essas são as preferidas da Fernanda Albino. Macadâmias. Macadâmia, hein, Fernanda? O chocolatinho junto. A doutora. Aí acabou. Aí acabou. Aí é triste, Aí é pegar um pote de creme de avelã. Sejamos flexíveis, né? Vamos ver como isso pode compor na conduta alimentar. Também tem as mesmas propriedades. Sim, cada um na sua especificidade, mas entram também nessa composição de oleaginosas. Pra gente encerrar agora, eu queria abordar uma oleaginosa que foi tida como vilã por algum tempo, só que agora parece que entrou na dieta de quem pratica academia, que é o amendoim. E as pastas de amendoim integrais, de preferência, estão na moda. Elas são boas realmente ou é uma falsa impressão? Elas entram justamente nessa nova diretriz, né, que vê o carboidrato como um fator inflamatório, e aí a gente substitui esse volume de carboidrato por gorduras boas e por proteínas. Então, assim, sendo usado com moderação também, ela pode entrar, sem sombra de dúvida, substituindo aí esse paladar adocicado, substituindo o chocolate, enfim. O que seria a moderação? O que seria a moderação? Olha, uma colher de sopa tem 20 gramas. Na minha visão, como nutricionista, seria mais que suficiente. Aproveitando a pergunta do William, a gente está muito acostumado com pasta de amendoim, né, nas dietas, mas começa a aparecer no mercado pasta de outras castanhas. Elas têm o mesmo efeito da castanha in natura? Sempre, quando o alimento está mais próximo da sua forma natural, ele é melhor biodisponível, ou seja, melhor absorvido. Então, opte sempre por um alimento sem esse tipo de processamento. Uhum. Melhor momento do dia para consumir a pasta de amendoim? Para quem pratica atividade física, vai para academia, controla a alimentação, qual que é o melhor momento? É antes do treino? É depois do treino? Eu vou ficar te devendo essa resposta, porque depende. Depende da estrutura do cardápio da pessoa. Tem paciente que acorda com muita fome, então teria uma necessidade um pouco maior de gordura. Tem paciente que sente muita fome à noite, então isso vai ser flexível diante de cada paciente. Termina o programa Esmaga que Cresce de hoje com a doutora nutricionista Tamara Hammerli. Obrigado pela participação. Você que gostou, deixe seu like. Obrigado, Fernanda Albino. Até a próxima.